Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje vamos conversar com uma terapeuta holística. Que incrível, gente! Não conheço a área, vou conhecer junto com vocês e a gente vai poder aplicar muita coisa na nossa vida também. Hoje eu tô aqui com a Cris, tudo bem, Cris? Tudo jóia. Cris, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar quem é a Cris, seu nome, sua profissão. Vamos lá. Meu nome é Cristiane Ávila, tenho 39 anos, mãe de uma princesa de 8, terapeuta holística por amor, e é puro amor, e no decorrer da nossa conversa você vai entender o porquê disso. Sempre, já coloquei como meu slogan, sabe? Eu vi. Por uma mudança radical, assim, de vida que ocorreu até eu chegar aqui. E a terapia holística, para mim, mudou a minha vida completamente, criou um significado gigantesco, e a partir daí, falei, não posso ficar com isso só para mim. Então, eu fiz disso um propósito de vida, uma missão mesmo, que tem bastante significado. Que incrível, né? Inclusive, quem indicou a Cris hoje foi uma paciente dela. A gente não vai citar o nome aqui, mas eu já quero, desde já, agradecer essa pessoa que, com certeza, você vai agregar muito nas nossas vidas. Ai, muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Cris, e o que é a terapia holística e como que é o seu trabalho? Por que holístico? Holístico porque vem da palavra holos, que é grego, e tem uma visão de um todo. A tradução é um todo. Então, é terapia de um todo. Que todo é esse? Físico, mental, espiritual e emocional. Eu também sou terapeuta de linguagem do corpo, além de terapeuta holística, justamente por quê? Por causa desse todo. Eu tenho esse olhar que qualquer dor ou doença existe um emocional não curado por trás, mesmo que inconsciente. Nossa, mas como inconsciente, né? Eu digo assim, Deus, o universo, tudo é tão perfeito que dá oportunidade pra gente de tô sentindo dor ou veio uma doença, é o inconsciente falando pro físico, você precisa olhar pra você. É que a gente foca no físico, foca na dor e na doença e deixa o emocional de lado, né? Mas cada parte do corpo representa uma coisa diferente no emocional. Estudos vindo, assim, tanto da medicina chinesa, tanto egípcia, e a gente vai juntando os estudos, um pouquinho de cada coisa, e vai concluindo o que existe ali por trás. Então, assim, trabalho com energia. 100% energia, física quântica. Esses são os estudos baseados. Então, assim, eu uso da natureza, de nós, para que a gente se equilibre de dentro para fora, para que equilibre essa energia. Mas de que maneira isso? Porque parece tudo tão confuso, né? Principalmente para quem não conhece. Vamos partir do princípio que tudo que existe no universo é formado por matéria, certo? Sim, correto. Seja essa mesa, nós, uma planta, os animais. Se tudo é matéria, ali dentro da matéria existem átomos. Dentro dos átomos eu tenho prótons, elétrons. Então isso significa que existe algo vibrando. Que existe uma energia ali em qualquer coisa que existe no planeta. A partir daí, a gente começa a entender
que se a gente cuida da nossa energia e a gente entende que tudo é energia, eu começo a entender que eu emano, eu sou um campo vibracional. Se eu sou um campo vibracional, eu emano e eu recebo o que eu emano. Se eu tenho esse entendimento, eu saio do papel de vítima e viro protagonista da minha vida. Caraca! Então, assim, para você entender um pouquinho do que é, né? Uhum. Não tô falando de religião ou o que a pessoa acredita, né? E se todos somos uma centelha divina, porque a partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós acreditamos também numa centelha divina. Se eu sou uma centelha divina, eu tenho o poder da cocriação. E a cocriação nada mais é do que eu acabei de explicar. Ter a consciência do que o que eu emano, eu recebo. Então, o processo de terapia holística, a pessoa vai lá, eu equilibro chakras, trabalho com diversas técnicas, que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre. Uhum. Equilibra a energia da pessoa. Ok, a pessoa sai super zen, super tranquila. Mas se não houver o processo de consciência, de nada adiantou o meu trabalho. Então, por isso que, no meu caso, tá? Os meus horários não são de 1 hora. Eu não consigo atender uma pessoa em 1 hora, porque eu preciso ter o bate-papo, a gente precisa ganhar consciência, porque, ao meu ver, a ampliação de consciência é o caminho para a cura. A gente sai do automático. Sim. E também tem essa troca, você falou de troca de energia, né? Nós falamos já aqui no Naturalizar sobre o sagrado feminino, e o sagrado feminino, ele foca muito, né, sobre energia e tudo mais. E você começar a se responsabilizar por quem chega na tua vida, por quem fica na tua vida, porque tudo tem essa troca. Exatamente. Entrando um pouquinho nesse detalhe, assim, de troca de energias, não sei se eu posso falar troca de fluidos também, acho que não, acho que é uma outra coisa, né? Isso. Mas troca de energia, como que eu consigo me equilibrar no dia a dia, porque... Principalmente eu lido com 500 mil pessoas, é muita energia, então... Exatamente. A sua pergunta é como eu consigo não absorver a energia de outras pessoas? Seria isso? Seria isso. É um processo, né? Não existe uma mágica, assim, pra falar assim, uma fórmula pra falar, é isso e do dia pra noite você não vai absorver. Porque, assim, o processo inteiro começa com você e não com o outro. É autoconhecimento. Primeiro você tem que saber lidar com a sua energia. O que tem dentro de mim que tá fazendo eu atrair pessoas que são pesadas? Ou que eu sinto um peso ou um cansaço? Por que eu tô ali fazendo uma unha e aí vem aquela cliente que tá reclamando de tudo da vida? Tá tudo bem? Só se for pra você, enfim. Então, o processo inteiro é assim, o que existe em mim. Por que eu estou assim? Se eu estou atraindo pessoas, exemplo, reclamonas, eu estou reclamando. Então, é olhar para o outro, identificando que o outro é apenas um espelho. É apenas as suas relações é apenas uma oportunidade de autoconhecimento. Olha que incrível. Você está se olhando no espelho o tempo inteiro. Só que isso é inconsciente. Se fosse consciente, seria muito fácil. Eu ia olhar e falar assim, tô reclamando. Porque seria muito fácil. Nossa. Mas é um processo inconsciente, porque a gente entra na negação. Imagina, eu sou daquele jeito. Essa pessoa me irrita. Por que será, né? Então, assim, primeiro passo é buscar o autoconhecimento, né? Tô me conhecendo, estou entendendo o que tá vindo de mim, eu começo a bloquear essa energia. Nossa, eu acho que é necessário pra vida, né? Pra vida, essa energia não é minha, comandos mentais. A mente tem um poder gigante. Então, assim, tô percebendo ali, não conecta. Pense assim, tá passando uma música no rádio, não gostei? Troca. A gente troca a sintonia. É isso. É muito mais simples do que a gente imagina. Comecei a me concentrar demais na energia daquela pessoa. Ei, não é meu. Muda. Tá ali, você tá atendendo. A pessoa tá ali, se desconecta. Deixa ela falar, deixa ela achar que você tá ali. Se desconecta. Tem a ver com frequência? Frequência. 100% frequência energética.
Caraca, a gente vai entrar mais a fundo nisso um pouquinho mais pra frente, porque eu quero te perguntar como que você chegou nessa área. E você falou que é por amor, né? Por que é por amor e qual que é a sua formação? Tá. Minha formação, administradora. Pós-graduada em gestão empresarial. Nossa! Passei por 15 anos na gestão administrativa financeira de empresas de TI. Né? Então, sempre trabalhei com pessoas, liderando equipes, mas em uma área que era muito racional. Né? Muito diferente do que eu atuo Entendi, que você falou que é transformação mesmo. Foi uma transformação de vida. Hoje eu falo que é por amor, mas o processo inteiro foi na dor. Né? Porque pra gente é difícil a gente olhar, identificar alguma coisa, né? E fazer a mudança. Porque a gente foge de mudanças, já começa por aí. Então, assim, eu entrei numa síndrome do pânico. Né? Entrei primeiro em negação, não preciso de ajuda, enfim. Foi um processo aí de mais ou menos uns 2 anos para eu aceitar que eu estava doente. Já começou por aí. Mas aí quando eu aceitei que eu estava doente, eu já estava... o meu físico já não respondia. Fiquei internada 3 dias, eu não tinha comando do meu corpo físico. Eu tremia, me debatia dia e noite, enfim. Foi na dor. Quando eu cheguei aí, fui procurar ajuda, né? Porque a Mulher Maravilha aqui já não conseguia dar conta de tudo. Fui procurar ajuda, então assim, passei com psiquiatra, psicóloga, fui para terapia holística também para tratamento. A minha primeira consulta na psicóloga foi assim: a síndrome do pânico é sua amiga. Para pessoa que era totalmente leiga e estava desesperada, não entendi nada daquilo, né? Mas hoje eu entendo. Amiga, por quê? Porque foi uma oportunidade. Se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não entenderia o que as pessoas, né? Eu senti na pele o que as pessoas sentem quando me procuram. E eu não teria mudado de vida porque eu não ia abrir mão do salário que eu tinha, da carreira que eu tinha, enfim, de tudo. Eu não ia simplesmente mudar. Sim. Na dor, eu fui assim, com o autoconhecimento, eu fui entendendo que na verdade a síndrome do pânico só estava a minha essência, a minha alma pedindo socorro. Socorro, preciso de mudança, não é esse o seu caminho. Eu entendi em todo o processo terapêutico, eu optei em sair da empresa. Eu já estava estudando terapia holística, mas quando eu comecei a estudar, não era para eu trabalhar. Eu fui buscar conhecimento para cura, para autocura. Eu queria entender o que existia por trás daquilo que me fazia tão bem dentro do processo terapêutico. E falei assim, não, eu quero entender mais disso, porque eu me identifico e eu estou me curando. Então, eu comecei a estudar, mas nunca pensei que eu fosse mudar de profissão. Enquanto eu estava estudando, eu tive a oportunidade de fazer uns freela no espaço, né? O meu mestre, Rodrigo Pires, inclusive, que sinto muita gratidão por ele, me chamou para trabalhar lá também, mesmo eu estudando. E eu falei, nossa, Rô, mas eu ainda estou estudando. Ele falou, você nasceu pronta, você só está relembrando. Caraca. Tudo era muito simples para mim, tudo era muito fácil, né? Em cada módulo que eu passava. E nisso, uma amiga também se interessou e depois foi uma pessoa indicando para outra. Eu saí do meu trabalho, então, sem nada, sem nenhuma perspectiva, sem saber o que eu ia fazer da vida. E aí as coisas foram simplesmente acontecendo. Então... E hoje eu atuo há 5 anos na área. Ai. Sou muito feliz. Eu falo assim, faço por amor, porque no início não me dava dinheiro algum, não me sustentava, não, enfim. Foi uma mudança mesmo. Por amor. E dinheiro, conquistas, é tudo uma consequência. Sim, e pode falar que foi por um amor próprio também, né? Você começou a se amar e ter o cuidado com você mesma, né? Sim. E como que foi o seu processo de autoconhecimento? Olha, não foi. Ele está. E sempre estará, né? Eu sempre falo assim, eu não sou, eu estou. Todos nós passamos por processos de mudança o tempo inteiro. Então, a busca do autoconhecimento, ela não termina nunca. Nunca. Então, aquele momento foi uma mudança, foi uma chave que se virou, que foi profissional.
Então, assim, tive ajuda das 3 áreas, né? Tanto a equipe médica, psicológica e a holística também. Que isso foi muito importante. Comecei a ler bastante também. E, assim, é muito estranho quando você começa a se autoconhecer e a entender que você está dentro de padrões repetitivos. A entender que eu fazia as coisas que não era o que eu queria. Eu estava numa profissão porque eu queria agradar o meu pai, fazer o meu pai feliz, né, ser o orgulho da família. Aliás, eu tinha esse título, né? Filha mais velha. E eu sempre ouvia, filha, você é meu orgulho. E aí eu recebi um beijo do meu pai, um abraço. E eu não tinha noção do quanto aquilo pesava para mim. Porque qualquer coisa que eu fizesse na vida, eu não estava sendo eu estava agradando, sendo o orgulho com amor, do outro. sendo o orgulho do outro, né? Então, assim, eu acho que isso marcou muito e fiz várias técnicas, ainda faço. Então, o processo, ele é constante. Sim. Faço terapia. Ah, maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Faço diversas técnicas, busco cada hora uma coisa diferente. Amanhã eu tenho horário já marcado com uma outra terapeuta e assim vai. Porque, querendo ou não, você tá sempre se reorganizando, né? Sempre. Tem coisas que nós conseguimos ter o controle, tem coisas que o outro vai interferir na nossa vida. Uhum. Então, é um processo constante mesmo na nossa vida. E você falou assim, eu era o orgulho do... Eu sou, né? O orgulho, eu era o orgulho do meu pai. Isso. Você quebrou isso. Eu li uma frase esses dias que fala... A criança que foi intitulada por nunca dar trabalho, hoje é um adulto cheio de traumas que tem medo de incomodar o próximo. É isso. E realmente isso acontece. Isso. Você foi isso. Eu fui isso, eu tinha dificuldade de dizer não. Eu dizia sim para chefe o tempo inteiro, eu não me colocava, eu não me valorizava. Não estou culpando ninguém, não existe isso. Não, porque é um padrão repetitivo, claro, né? Mas eu fui a filha perfeita, daquela que não falava alto, que não discutia, nada. Eu aceitava tudo. E assim eu fui para a vida adulta, né? E aí, não sei se você é casado ou não, mas, querendo ou não, acaba construindo um outro padrão repetitivo. E aí, querendo ou não, pode ou não passar pra tua filha. Isso. Se você não cria essa consciência antes, se você não se cura antes, é automático. É automático. E como que acontece uma quebra de padrão repetitivo? Quando você cria a consciência. Não importa a técnica que você usa ou qual tipo de terapia que você faz. Quando você ganha consciência de que você está repetindo um padrão que não é seu, e aí você se pergunta, mas quem sou eu? O que eu gosto? Quais são... o que eu vim fazer aqui? E aí você se desconecta do que o outro espera de você ou do que os seus ancestrais fizeram e você entende, fala, não, eu honro, eu amo, eu tenho orgulho da minha família, mas eu não preciso ser assim, né? E isso é tão comum, por exemplo, pessoas, muito comum, principalmente em mulheres nessa parte que eu vou falar agora, que ficam bem-sucedidas na vida, por exemplo. E a família toda vem com muita dificuldade financeira. Muitas mulheres se sentem assim, nossa, mas como que eu vou falar para minha família que eu fechei uma viagem para Orlando? A pessoa lá no íntimo se sente culpada pela vida dela, tá ótima, e da família não. Então, assim, quando você vai quebrando, criando consciência, não preciso, eu sou merecedora. Eu não preciso me sentir culpada. Cada um trilha o caminho que tem que trilhar. Você vai quebrando tudo isso e aí você começa a deslanchar. Existem técnicas, claro, que que ajudam, né, a ganhar toda essa ampliação de consciência. Mas é um processo. Porque mesmo que você ganhe consciência, muitas vezes o padrão, você se enxerga repetindo o padrão. Mas não é que você é a mesma pessoa, é que você ainda tem que aprender alguma coisa diferente da qual você já aprendeu dentro daquele processo. Por isso, o processo de autoconhecimento não termina nunca. E como que eu posso começar o meu processo de autoconhecimento? Aí você tem que identificar o que você gosta, o que faz sentido para você, né? Tem gente que fala assim, vou começar a ler um pouquinho mais, ou eu vou começar uma terapia com uma psicóloga, ou com um psicanalista, ou eu vou começar na terapia holística. O coração tem que sentir,
tem que fazer sentido. E sempre procurar ajuda. Tem que buscar ajuda. Sozinhos, não vou dizer que não é possível, mas é muito difícil. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho, se eu ajudo pessoas e eu busco um profissional sempre para me auxiliar, imagina uma pessoa leiga. Precisamos buscar ajuda, precisamos quebrar essa coisa de que terapia é para louco ou é quando a pessoa está doente. Não! O ideal seria fazer terapia porque eu quero me autoconhecer, sem dor. Olha que gostoso. E sem dor vai encontrar um monte de trauma. Vai encontrar dor que achava que não tinha, né? E isso tem muita relação com aquela criança que não tá curada ainda no teu interior, né? Todo mundo tem criança não curada. A raiz dos nossos problemas é a nossa infância. Por mais perfeita família que a gente tenha, que seja um lar de amor, harmonioso, por mais que seja, tem coisas lá, sempre tem. Ou foi o que você falou, o orgulho, o filho que vai bem na escola. E tem essa diferença, né? O filho que vai bem na escola e o filho que vai mal. Também a comparação. Ambos têm trauma. A comparação. Então, é uma coisa que, assim, não estamos culpando os pais aqui, porque... de forma alguma. Amo meus pais. Não tem como. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mas... vem dessa infância, né? E vem da comparação. Se você é um bom aluno, se você não é um bom aluno. N coisas que vão acarretando na tua vida que você leva isso... Exatamente isso. Pra vida adulta, se não for tratado. Sempre falo o quê? Qual a melhor idade para se iniciar uma terapia? Se todo mundo pudesse iniciar aos 15 anos. Aos 15. Seria ideal. Por que 15 anos? Do 0 a 7 anos e meio, a criança está conectada à energia da mãe. Do 7,5 aos 14,5, a energia do pai. Por que aí começam os problemas na adolescência? Porque aquele adolescente vivia com uma energia que não era dele. De repente ele se vê vivendo a energia dele sozinho. E aí começa a ficar tudo muito intenso. Tudo muito confuso dentro daquilo. E agora? Quem sou eu? O que eu sigo? Ouço minha mãe, meu pai, o meu sentir? E aí começam os conflitos internos. E é a época que começa a gerar uma cobrança maior também, né? Porque você tá indo pro ensino médio, vai ter que decidir a profissão da sua vida, que você vai ter que prestar o Enem e passar em tal faculdade. Vem uma cobrança muito forte, né? E é um peso, né? Porque assim, a sociedade, os pais, tudo coloca um peso gigantesco. Porque você tem que fazer uma faculdade, porque você tem que... Gente, a gente só tem que ser feliz. Porque a felicidade, ela vai trazer todo o restante. Se eu emano felicidade, alegria, paz de espírito, amor, a vida acontece. Sim. Né? Não precisa seguir aquele padrão, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso é tão pesado. Não é uma escolha sua, né? É uma imposição. Nem tanto que nós temos um trio de amigas, o pessoal aqui do Naturalizar já conhece, porque eu já gravei com elas. Tem uma que saiu do ensino médio, foi fazer faculdade fora e tá super bem. A outra fez N faculdades aí, agora ela se encontrou. Eu comecei a faculdade depois, porque eu parei um tempo, fiquei sem estudar, fui trabalhar e depois eu fui estudar. E aí, cada uma no seu nível, né? Mas as três passaram por uma cobrança, assim, da sociedade, das pessoas olhar e falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não tem. Não tem que nada, né? Graças a Deus eu tive pais excelentes que falaram assim, vai, filha, no seu tempo. E aí foi legal pra mim. Mas, infelizmente, os jovens não são todos que têm isso. Não. São cobrados pra ter uma decisão muito cedo. E eu acho que você chegar uma pessoa de 17 anos e falar assim, qual vai ser a profissão da sua vida? É muito cedo, né? É muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, eu parto do princípio que tudo está certo como está. A gente não vive absolutamente nada na vida que a gente não tem que viver, né? Então, no mínimo, tudo é um aprendizado gigantesco. Tudo que eu estudei, toda a experiência que eu tive, fez ser a pessoa que eu sou hoje, a ter a desenvoltura que eu tenho, a conseguir conversar tanto com uma pessoa que tem a questão financeira bem menor, quanto com o empresário. Eu acho que tudo é muito importante e a vida, ela te prepara de uma forma linda para chegar aonde você quer chegar. Pra falar assim, eu me descobri profissionalmente aos 34 anos. Olha isso.
Mas antes eu tinha que ter passado por alguma coisa até lá, né? E foi uma descoberta linda, né? Que foi uma mudança de vida Foi. que você teve. E entrando nisso, né? Que tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Você também coloca no seu Instagram que você parte da espiritualidade também. Não religiosidade, nem nada, mas espiritualidade. O que seria a espiritualidade e como que ela vai impactar na vida das pessoas que vão até você? Bom, não sou dona da razão, né? Mas, para mim, o que é espiritualidade? É eu me conectar com o que eu acredito verdadeiramente, né? Claro, cada um tem o seu Deus e a sua religião de uma forma diferente, né? E se eu me conecto a isso, o meu Deus, ele tá em você. Ele tá no animal. Ele tá na natureza, ele tá nas plantas, ele tá em tudo quanto é ser vivo. Então, a partir daí, eu vou me conectando, eu vou respeitando o próximo, eu vou respeitando a natureza, eu vou colocando o amor em primeiro lugar, tendo empatia com todos, em todas as situações, e eu vou acreditando que esse todo, ele não está distante de mim. Ele não é um Deus distante. Esse todo está em mim, assim como ele está em você. Quando eu entendo isso, eu estou espiritualizada. Caramba. Que o todo está em mim. Está em Eu mim. faço parte desse todo. Eu não vejo a distância que geralmente as religiões colocam, Sim. né? Então, assim, em resumo, independente do que você acredita ou da religião que você segue, se você tiver esse sentir, você está espiritualizado. Porque tem muita gente que mesmo frequentando religiões, não existe espiritualidade ali. E entrando nesse assunto, né? O Brasil, ele tem algumas religiões que dominam, né? Até por tradição mesmo. E, às vezes, a religião acaba dominando as pessoas. Independente da religião. Porque aqui a gente não vai levantar uma bandeira. Sim. Mas acaba dominando e doutrinando de uma forma que ela acaba ficando cega. E isso também pode impactar a nossa vida de uma forma ruim. Então, como que eu vou fazer para não confundir a minha espiritualidade com uma religiosidade que pode me cegar? Vamos lá. Crenças limitantes, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Sim, mas pode dar uma explicadinha pra todo mundo. Pensa assim, crença limitante. Então, é qualquer coisa que eu acredito, mas que me limita, de alguma forma. Então, assim, eu posso acreditar que eu não sou capaz. Eu posso acreditar que eu não mereço. E isso está me limitando, então é uma crença limitante em mim. Mas, voltando para sua pergunta, quando a gente vira isso para religião, qualquer religião vai te encher de crenças limitantes. Porque existem regras, existe aquele acreditar, existe uma doutrina a ser seguida. Todas 100% é crença limitante. Como que eu consigo frequentar uma religião sem ficar com crenças limitantes? Ampliando minha consciência. Então eu amplio eu como pessoa sozinha. Eu não vou conseguir fazer isso dentro de uma religião. Entendi. Então eu posso seguir aquela determinada religião, porém, a minha espiritualidade não vai se limitar às imposições que ela coloca em mim. Sim, porque a partir do momento que eu tenho consciência de que eu não preciso fazer X ou Y, que eu não serei punida, ou que isso não é errado, ou que eu posso ser eu, que Deus não castiga, né? Que Deus dá livre-arbítrio, independente da religião. Se eu começo a entender isso, se eu sou amor e perdão, eu sou espiritualizada. E toda religião prega isso. Amor, perdão, caridade, né? Então, assim, se você começa a ter essa consciência, você começa a se desprender e se permitir errar. Somos todos humanos, né? Somos todos humanos, estamos aqui para aprender, senão nós não estaríamos aqui, né? Para evolução. Então, é se permitir sem ficar se culpando demais. Quando você começa a entender tudo isso, você consegue seguir qualquer religião e ali, uma pessoa na sua, espiritualizada. você não precisa mostrar para ninguém. É você com você mesmo. Tanto é que eu atendo pessoas de todas as religiões. Legal, porque a religião é esse religare, né? Então a gente não precisaria ficar totalmente limitado àquilo e bitolado naquilo, né? Que acaba criando uma cegueira. Você tocou num ponto muito importante, que é o perdão.
Eu acredito que o perdão é algo que liberta. Sim. Muito mais a gente Muito mais do que a eu. situação ou a pessoa. Então, assim, aquilo não me pertence, eu vou perdoar. E aquilo, nem tanto que eu acho que quando você libera perdão, acabou, encerrou aquele assunto. Lógico, você não vai permitir que aconteça novamente, mas encerrou aquele assunto. Num processo de autoconhecimento, é necessário eu me perdoar primeiro, pra depois poder perdoar o outro? Sim. Sim. Primeiro somos nós. Sempre. Isso não é egoísmo. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E não amar o outro mais do que eu. Né? Então, assim, primeiro somos nós. Se perdoe. Porque quando você tá numa situação assim, independente do que aconteceu, existe muita culpa. Né? Então, assim, é se perdoar, é se amar. Quando a gente aprende a fazer isso, é que a gente começa a entender que aquilo é do outro, não é nosso. E aí consegue liberar o perdão com mais facilidade. Liberar o perdão não significa que eu tenho que ficar me sujeitando àquilo que a pessoa está me proporcionando. Eu vou colocar os meus limites. Eu não preciso continuar relacionando com essa pessoa. Mas aqui no meu coração, eu tenho que olhar para trás e não sentir mais dor. Não me fere, né? Não me fere. E como que eu consigo reconhecer que eu preciso liberar o perdão em mim? Se você tiver com dor, ressentimento, precisa. Muito bom isso. Se você consegue olhar para trás sabendo que aquilo não foi legal, mas que não te toca mais, não mexe comigo. Muitas vezes você já até perdoou. Você só precisa internalizar isso. Eu estou perdoando. Legal isso. A gente conversou também sobre vibrações. Você falou que tudo é uma energia, então nós temos prótons, átomos e nêutrons e elétrons e tudo dentro da gente. E ao nosso redor, nós convivemos com inúmeras pessoas. Então você já explicou também de entender que aquilo não me pertence. Só que como equilibrar a minha própria energia? Como reconhecer a minha própria energia? Ok. Sem um processo de um profissional, tá? Sem a ajuda de um profissional. Tá? Vamos colocar assim. Isso. Então, assim, um caminho, meditação. Isso parece uma coisa tão longe e parece que você vai virar um monge, uma coisa assim. Já não é nada bunda. disso. É assim, pra quem nunca fez essa prática, é pegar 5 minutinhos pela manhã, 5 minutinhos pela noite, que assim, quando você tá ali se concentrado em você, parece que 5 minutos é uma eternidade. Para quem não faz essa prática. Você fechar os seus olhos, você respirar, ter uma respiração consciente. Você começar a sentir as batidas do seu coração, coisas que no dia a dia a gente não presta atenção. E aí você fala, nossa, eu tô acelerada, eu nem tava percebendo. Aí você começa a se sentir. Sem julgamentos. Claro que a mente ela não vai parar, porque as pessoas acham que ali estão meditando, pronto, os pensamentos acabaram. Sumiram. E aí desiste, né? Não, meditação não é pra mim. E aí que é pra pessoa mesmo, tá? Então assim, não é, os pensamentos estão ali, somos seres pensantes. O que vai acontecer num processo de meditação é você não alimentar. Ai, tô ali meditando, nossa, tal hora eu tenho que fazer uma coisa. Corta. Volta a atenção pro corpo. Volta a atenção pra respiração. É importantíssimo que seja sentado, coluna ereta, né? Para que a respiração flua. Você vai começar a se sentir. Você vai começar... Porque assim, a mente, ela mente o tempo todo. Ela traz questões que só nos leva para a ansiedade, ou para o passado, para a tristeza. Só nos traz para o e se. O e se sempre é negativo. Dificilmente o e se que a mente traz é muito raro vir alguma coisa positiva. Então, por que eu vou ficar dando ouvidos a isso? A gente não para nos sentir. A gente não tem essa prática. A gente só fica aqui, ó, prestando atenção no que tipo de pensamento que tá vindo. Então, primeira coisa, sinta-se. A respiração tem um grande poder de nos equilibrar, de nos trazer para o aqui e para o agora, que é o único momento que existe, real. Se você tá aqui comigo e tua mente tá em outro lugar, você tá perdendo seu momento lindo agora. Né? Se ela tá no passado, tá no que eu tenho que fazer daqui a pouco, isso não existe, é a mente que tá criando. Você perde o momento, a dádiva da vida, não é à toa que se chama presente.
Eu gosto muito dessa frase. Sim. Tem até um filme que fala sobre isso, que parece besta, infantil. Que é Kung Fu Panda, sim. Que a tartaruga fala pra ele. É lindo, é lindo. E ele fala assim, ontem já passou, amanhã a gente não sabe se vai vir, mas o hoje e o agora é uma dádiva, por isso que se chama presente. Eu acho muito lindo, eu amo essa frase. E a meditação realmente parece algo muito distante. Pra mim, foi algo muito distante até pouco tempo atrás. Então, todo mundo sabe hoje, né, que eu faço com a Bá, ela que me ensinou a fazer técnicas de respiração primeiro. Porque, assim, gente, eu vi um negócio de meditação, eu ficava boiando, porque você não entende aquilo. E ela falou assim, respira. Que dica que você daria pra alguém que não entende nada sobre meditação a começar a colocar isso no dia a dia? Olha, a pessoa tem que querer. É o primeiro passo. Não adianta a gente ficar assim, faz isso ou faz aquilo. A pessoa ela tem que entender, eu quero mudar, eu quero buscar. Quando a pessoa tem esse gatilho, ela vai. Você tentou sozinha, você não conseguiu. Você foi buscar uma ajuda que se identificava a você. Existem aplicativos de meditação, né? Existem aí profissionais que te ensinam a meditar e até online, né? Existem várias técnicas. Existe também assim, não consigo meditar. Vai fazer yoga. Não, sabe? É colocar a mente para o momento presente. O Pilates. Você tá ali no corpo, só que Pilates é 100% aqui, ó. É concentração, senão você não consegue fazer corretamente. Então, existem várias formas. Não precisa ser aquela convencional. Legal, tem vários caminhos pra gente conseguir tentar buscar um equilíbrio próprio, né? Sim, a dica é tentar viver no agora o máximo possível. Não consigo meditar, uma dica, lembrei agora. Sou destra, deixa eu escovar os meus dentes com a outra mão, vou com a mão esquerda. Se você tentar fazer isso, a sua mente não vai conseguir pensar em outra coisa. Porque senão você não vai conseguir escovar os dentes. Porque ela tá totalmente focada você tá no se aqui, obrigando no agora. a focar. É uma dica. Que legal! Não é simples, mas se você fala assim, eu quero mudar, você vai começar, por exemplo, a fazer essa prática. Daqui a pouco já vai se tornar natural com a mão esquerda. Você vai ter que inventar uma outra coisa. Fazer algo diferente para fazer a sua mente focar. Vou tomar banho, eu vou me obrigar a sentir a temperatura da água, a água batendo no meu corpo, eu ouvindo o som do chuveiro, eu sentindo o cheiro do sabonete, eu sentir a minha pele ao ensaboar. Se eu me proponho a isso, eu tô vivendo 100% agora, é um exercício também. Vou lavar louça, vai ser outro exercício que eu vou fazer. Eu não vou pensar em nada, eu preciso sentir a temperatura da água nas minhas mãos, eu preciso sentir o movimento da bucha na louça. E aí você acaba obrigando a sua mente a não te tapear, né? A não tapear. Porque ela tapeia muito. A mente, ela precisa ser treinada o tempo inteiro. Assim como nós treinamos o corpo físico, a mente não é diferente. Eu tenho o conhecimento que eu tenho. Se eu não fico treinando a minha mente, daqui a pouco eu tô no automático e eu tô ansiosa. Não é uma chave que vira. Não é uma chave que vira. Fui num processo terapêutico, tô bem. Se eu não continuar treinando a minha mente, eu volto ao que eu estava antes. Muito ótimo, maravilhoso você ter tocado sobre ansiedade. Muitas falam que é o mal do século, tem inúmeros apelidos para ansiedade, e a ansiedade leva a pessoa a coisas inimagináveis. Sim. E pessoas ansiosas, normalmente elas sofrem. Muita gente fala que assim, excesso de futuro, ou excesso até mesmo de passado, de eu não fiz aquilo, e acaba sofrendo. Muito sofrimento. Muito. O ansioso sofre demais. Prazer, ansiosa. Mas, você não é, eu estou. Eu estou ansiosa. E eu estou mudando. Isso, já vamos começar a mudar aqui. Mas, começar a treinar a mente, a meditação me ajudou muito, principalmente a conseguir dormir em horários que eu não dormia, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito tarde, normalmente. Lá em casa, eu e meu pai, a gente dorme muito tarde. A meditação me ajudou a conseguir dormir mais cedo. Quando eu tô muito ansiosa, eu focar naquele momento presente no agora, principalmente na minha respiração, entender o que tá acontecendo no meu corpo, e quando era 10 horas da noite, eu conseguia dormir. Pra quem dorme 2, 3 horas da manhã, isso é uma conquista muito grande. Sem dúvida.
E eu acho que é muito importante pro ansioso conseguir celebrar as tuas pequenas conquistas. Não só pro ansioso, mas para todo mundo, mas é algo que interfere diretamente no psicológico. Como que a gente consegue celebrar essas pequenas conquistas, sendo que muitas vezes a gente não consegue perceber elas? O ansioso não percebe nada, na verdade, né? Porque ele não vive nada. Você faz tudo, 100% de tudo no automático. Porque você sempre tá ali, ó, no daqui a pouco, no daqui meia hora, no daqui uma hora, no que eu tenho que fazer. E você fica naquilo de uma forma tão intensa que você não faz nada direito. Que você esquece as coisas, né? E aí você entra se culpando. Você fica lá no futuro e ao mesmo tempo se culpando pelo que você não tá fazendo ali. Então, assim, é falar pra mente. Tem uma técnica simples, que é a técnica do cancela. Quando você se perceber, que o ansioso muitas vezes não se percebe, esse é o problema. Mas quando você fala assim, não, eu preciso mudar, eu quero mudar, você vai começar a se auto-observar. Quando você se auto-observa e vê que você tá... Por que eu tô pensando naquilo se eu não tô vivendo isso agora? Cancela, cancela, cancela. Por que isso? Você tá criando uma âncora pro inconsciente. Todas as vezes que você vier aqui cancela, cancela, cancela por algum motivo, isso pode ser para crença limitante, pode ser por um pensamento negativo, pode ser porque eu não estou no agora. Fiz isso e eu vou e transformo isso em algo positivo. Você fala uma frase positiva para você mesma. Você está criando, começando a criar, a cortar. Você está falando assim, ei, mente, não é você que me domina, sou eu. O ansioso, ele tem que começar a criar uma terceira pessoa. Você começa a se observar. Como é que... Essas vozes, né? Como é que estão essas vozes? Cria de você mesmo. Começa a observar sua mente. Quando você começa a observar, fala, para, chega. Vai ter que falar em voz alta. Parece loucura. Mas a cabeça de um ansioso, só quem é ansioso conhece. Então fala. Para, chega. Volta pro agora. Deu a bronca? Volta pro agora. Se não fizer isso, não vai sair desse processo. Você trabalhou com tecnologia, TI? Parece uma programação, seria isso? As empresas, sim. Eu sempre trabalhei nessa área de desenvolvimento, mas eu sempre na área financeira. Mas essa forma cancela, 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 parece uma programação. Você desenvolvendo um programa para sua mente. E é uma programação. É uma programação. É isso. Você está reprogramando a sua mente. É isso. Uma das técnicas que eu faço reprogramação mental também, né? Em uma das técnicas que eu pratico. Mas isso daí é você fazer uma auto-reprogramação da sua mente. É simples. Não é nada de outro mundo. E agora que entrou no assunto de reprogramação, a nossa programação natural vem muito disso, do que o outro impõe na gente, do que eu, como pessoa, vou colocar em mim. Voltando àquele assunto sobre o pai, que eu acho que é o mais fácil da gente colocar como exemplo, né? E você é o orgulho do seu pai, da sua mãe. E aí cria uma programação, porque se eu falhar, eu não sou mais o orgulho. Também. E aí eu tenho que me reprogramar com isso. É uma junção de tanta coisa. Pensa assim, quando estamos na barriga das nossas mães, você tá absorvendo tudo. Tá guardando tudo no inconsciente, tá? Tudo que ela sente, tudo que ela fala. Imagina, tudo que a sua mãe viveu durante 9 meses tá aí em você. Por isso que também tem muito a ver com a depressão, de quem tem depressão durante a gravidez, depressão pós-parto, porque o bebê acaba sentindo tudo isso que acontece com a mãe. Mas aí a depressão é da mãe, né? Não é do bebê. Isso. Não, aí o bebê não tem a ver sente. com o bebê, tá? Eu tô dizendo que... não, o bebê sente toda essa tristeza da mãe, tá sentindo tudo. Ele sente tudo. 100% do que a mãe está vivendo, o bebê até 7 anos e meio, a criança é ligada à mãe. Então, a criança não tá entendendo nada. Então, assim, a criança tá lá, toda agitada na escola, morde o amiguinho na escola, bababá. Ok, vai ter que ter a conduta toda psicológica, educacional. Porém, essa mãe tem que olhar pra ela. O que tem dentro de mim? Por que eu tô tão nervosa? Né? O que tem ali de energia que eu estou sentindo? O que tem de sentimentos meus que eu estou passando para a minha criança? Mães... Não sintam-se culpadas, porque mãe se culpa pelo por amor tudo. De Deus. Não é isso. Mas é para criar essa consciência. Então imagina que estamos recebendo lá durante 9 meses todas as informações da nossa mamãe. Nascemos. Aí começa mãe, pai, escola,
informação dos nossos professores, das pessoas que cuidam da gente, seja um avô, seja uma babá, você tá ali armazenando. Televisão é um dos maiores. Você fica ali, você tá sendo programada naquilo que você tá ouvindo. E aquilo fica no seu inconsciente. Eu não assisto noticiário. Eu sou uma pessoa desatualizada hoje. E isso interfere na tua vida pra não ficar absorvendo coisas ruins. Sim. Porque assim, se eu fico absorvendo, eu sempre vou achar que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Se eu tô dirigindo, eu vou ser assaltada. Se eu tô andando na rua, vão pegar meu celular. Não que não vá acontecer isso, não é. Mas a mente, a gente recebe tanta coisa negativa que a gente começa a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. E aí você traz isso pra você. Isso te trava. E isso te trava. Então assim, imagina que a minha mente tá com tudo que eu alimento. Tudo que eu alimento. Então, a escolha é como eu estou alimentando a minha mente. O que eu escolho ouvir? O que eu escolho assistir? Quais são as pessoas que eu escolho conviver comigo? Como são essas pessoas? Vale a pena? Existem pessoas... Claro, não tô falando de família. Mas assim, às vezes a gente tá ali, tá com amizade tóxica. A pessoa pode ser um amor de pessoa, né? Você pode amar essa pessoa, mas de repente aquela energia não tá te fazendo bem. O seu amor próprio tem que entender isso. E você se afastar. Você escolher o que eu quero alimentar a minha alma. O que eu leio, enfim. É a junção de tudo. Que isso vai... Eu consigo fazer reprogramações na minha mente. E aí eu só consigo reprogramar quando eu crio consciência disso. E aí eu vou reprogramando. E tudo isso volta pro autoconhecimento. Sempre! Sempre. 100% de tudo! 100% é o autoconhecimento. Sim! Acho que o primeiro passo de começar a se autoconhecer é entender que aqui e agora talvez não esteja legal. E que eu preciso de ajuda, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender que nós não entendemos, porque nós somos programados também a ser Mulher Maravilha e Super-Homem. Sim. Então eu não posso pedir ajuda pra ninguém. Eu não posso falar do meu problema. Eu não posso falar que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não posso, que eu estou ansiosa. Eu não posso, N coisas. Tudo não pode. E aí, várias Mulheres Maravilhas e Super-Homens doentes, porque não pode pedir ajuda. Sim. Eu fui uma delas. Você foi uma delas. Mas não é mais, que agora você está em outro processo. Exatamente. Agora eu preciso pedir ajuda, sim. Agora eu preciso que as pessoas entendam que eu também tenho as minhas dores. Eu não preciso esconder as minhas dores. Não vai ser isso que vai me fazer fraca. Aliás, mulheres, estamos no mês das mulheres, né? Uhum. Estamos desenvolvendo mulheres muito masculinas. E quando eu falo masculina, eu tô falando da energia. Energia não tô falando do físico, Sim. nada disso. Eu tô falando, qual é a energia masculina? A ação. Eu vou pra ação, eu vou pra briga, eu vou pro embate, eu faço acontecer. E qual é a feminina? Acolhimento, amor, ternura, calmaria. Dificilmente a gente enxerga uma mulher assim hoje, né? Porque a mulher confundiu. Colocaram na cabeça da mulher e a mulher acredita que pra ser forte, ela tem que ter essa postura. Mas ela pode ser respeitada com amor, falando com amor. Isso não torna uma imagem fraca dela. Não. Porém, a sociedade faz a gente pensar dessa forma. Porque toda vez que nós demonstramos algo mais de energia feminina, somos podadas. Uhum. Um exemplo, na minha faculdade, muita gente sabe que eu gosto de rosa e tudo mais. E às vezes eu vou de salto, às vezes eu vou de mule, e às vezes esses dias eu fui com um tênis rosa com glitter. E aí, porque eu gosto. Uhum. E porque eu acho legal, e porque pra mim estava combinando, então eu fui porque eu quis. Ótimo. E aí eu ouvi assim, nossa, que fofinho. Parece uma menininha, coisa de criança. Isso fez com que a minha energia de mulher, que eu tento levar sempre o empoderamento para as mulheres, abaixasse na hora. E eu deixei, lógico, me atingir, né? E aí eu fiquei pensando depois, eu falei assim, gente, mas eu gosto de ser feminina, eu gosto de usar uma coisa mais delicada. Por que eu não posso? Então eu acho que isso veio de uma outra mulher, né? Então assim,
talvez conscientizar mais as mulheres a acabar não ferir as outras. Sim. Porque inconscientemente a gente faz isso. Quando a gente sofre alguma... eu vou falar, uma agressão psicológica, assim, de uma outra mulher, ela sendo machista, muitas vezes a gente acaba não reconhecendo porque vem de mulher. Uhum. Mas a população mais machista são mulheres. Ao invés de se unirem, se atacam, Se né? atacam. E se julgam. E não é legal isso. Como que a gente pode começar uma conscientização do outro? Bom, mas assim, estamos falando de mulheres, né? Podemos ser o que quisermos. Não existe uma versão só. Igual aqui. Aqui tá a Cristiane mostrando-se profissionalmente falando. Certo? Mas eu tenho diversas dentro de mim. E aí as pessoas me rotulam. Tô dando um exemplo de mim. As pessoas me rotulam. Nossa, Cris, você é espiritualizada. Você não deve comer carne. Você não deve tomar bebida alcoólica. Você não deve sair. Ei, essa não sou eu. Essa é quem você está rotulando e julgando que sou eu. Estou aqui no meu papel profissional. Mas eu tenho o meu papel. Tenho que ter. Todas nós temos que ter a nossa criança interior. Porque senão essa vida adulta se torna muito chata, muita responsabilidade, muito peso. E a vida, para ser leve, tem que trazer a menina assim. O que a sua menina gosta de fazer? Ela gosta de usar rosa? Ela gosta de pôr um tênis que brilha? Traga a sua menina do jeito que ela quiser ser. A minha menina ama dançar, ama alegria, né? Ama estar entre amigos. E aí, assim, aqui eu tô de um jeito, tô mais formal. No meu final de semana eu vou estar me vestindo como uma menina. Qual o problema disso? A questão é não se importar com o julgamento do outro. É ser você. E ser você, não se rotule. Você perguntar assim pra mim, quem é você? Nossa, eu sou muitas versões. E eu estou me descobrindo em mais uma delas agora. Então eu não tenho como me definir. Em cada situação, eu sou uma pessoa. É claro que a minha essência tá aqui. E ela sempre estará. Mas não espere nada de mim, porque nem eu estou me cobrando para isso. Então, se eu não me cobro... Tudo se torna tão fácil. E, às vezes, gerar expectativa no outro, você tá querendo colocar um peso no outro, né? E a expectativa é minha. Por isso que acontecem muitas frustrações também, né? E lidar com as frustrações é um processinho também que... acho que é um lento, né? Pra você entender essa frustração que não é culpa do outro e sim sua. Mas reconhecer as frustrações é um pouco complicado, não é? É. E como que eu amenizo isso? Com aceitação. É uma palavra... Ela é tão difícil. E assim, o nosso processo de sofrimento, ele seria tão mais ameno se a gente começasse a aceitar as situações como elas se apresentam. Porque o que acontece? Foi lá, aconteceu uma situação que você não estava esperando na vida. Você vai lá e se frustra. Aí você já está sofrendo pela situação que você está vivenciando e você está dobrando o sofrimento porque você não aceita aquilo que está acontecendo. Sofrimento em dobro. Então, assim, quero amenizar a minha frustração, eu vou aceitar a situação como ela se apresenta. Isso não significa que eu vou me acomodar. Uma, aceitei. Outra, o que eu posso... Eu consigo mudar essa situação? Sim ou não? Está nas minhas mãos? Sim ou não? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu consigo sair disso? Qual é a solução para isso? Não dependendo de outra pessoa, dependendo de mim. O que não tem remédio, remediado está, aceite. Porque faz parte do seu processo evolutivo. Uma situação dessa, por exemplo, é uma doença. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente recebe um diagnóstico pesado, assim, a aceitação é muito difícil, né? Acho que passa todo aquele processo de primeira negação. Até chegar na aceitação, é doloroso também. Mas se você aceitar, o sofrimento será menor. E a sua cura será mais rápida. Porque eu aceito, eu entendo o que está acontecendo comigo. E se todo mundo que ficasse doente buscasse o autoconhecimento junto, a cura seria muito mais rápida. Muito mais rápida. Porque o remédio, os tratamentos, ele vai ali, ó, né? Não é à toa que chama remédio, vai remediar a situação. Mas a causa, lá atrás.
As mágoas, os traumas, tudo que você carrega e que você não se conhece. A própria frustração. Pessoa que é frustrada tem enxaqueca, tem dor de cabeça o tempo todo. São perfis. Aí você fala, eu consigo curar minha dor de cabeça. Por exemplo, às vezes eu nem percebi que a cabeça começa a doer. Aí eu falo pra mim mesma, por que você tá frustrada? O que aconteceu? Eu começo assim, esse movimento comigo. Tá frustrada por quê? Você se atrasou? Já foi. Não tem como voltar atrás. Para essa dor de cabeça. Parece estranho isso. Mas quando você toma consciência da sua emoção e conversa com você mesma, você cura o corpo físico. Que é Faça o teste. A energia. Tem um também, exemplo que você falou. da dor de cabeça. E é um exemplo que muita gente tem, então dá pra testar pessoas bastante. Com enxaqueca são pessoas muito rígidas, tá? Rígidas. Consigo. Principalmente consigo mesmo. Principalmente consigo mesmo, tá? Mas geralmente é com tudo. Mas o pior é ali, ó. Tem que fazer tudo perfeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começar a flexibilizar, começar a aceitar. E outra, começou a fazer isso, menos frustrações terá. Porque o universo só dá mais do mesmo. Você é o espelho, né? Você emana e você recebe. Exatamente isso. Então, como a gente falou no início, tudo volta ao autoconhecimento. Você se conhecer e se aceitando também, né? Aceitando. E assim, qual uma forma, uma prática, uma dica para se aceitar? Aceitar as situações, diminuir a frustração. Praticando a gratidão. Não tô falando obrigada. Obrigada é educação. Gratidão é sentimento. Se você não sente, se você não vibra isso aqui, ó, a gratidão, pessoas gratas não têm espaço para reclamação. Não tem espaço para frustração. Se eu sou grata verdadeiramente e não da boca para fora. É porque é fácil falar, gratidão, pronto. Não é isso. Eu vou olhar a vida sempre com o copo meio cheio. Sempre. É 100% das situações eu vou acreditar que o universo só se movimenta a meu favor. Então, sentimento da gratidão é uma mudança de vida, é um estilo de vida, é sentimento. Quando você aprende isso, você muda várias coisas dentro de você. E eu acho que a gratidão vem do ser e não estar. Isso. Porque eu sou grato por tudo que está acontecendo, eu sou grato pela vida, eu sou grato por tudo. Tudo. Num todo. E vira uma prática, tá? Eu abro minha geladeira, ela tá cheia, eu sinto gratidão. Ela sempre está, mas graças a Deus, e eu sinto essa gratidão. Se de repente eu paguei uma conta, eu não tenho dinheiro. Nossa, mas eu consegui pagar com cartão de crédito ou com limite do banco. Eu estou agradecida porque eu tenho esse recurso. Eu não estou reclamando porque eu não tenho dinheiro e tenho que pagar uma conta. Eu estou agradecida porque eu tenho um recurso, porque muita gente nem isso tem e vai atrasar a conta. Mesmo num estado negativo, uma situação negativa, eu consigo enxergar de forma natural algo positivo dentro daquilo. Isso é gratidão. E isso é só com a prática. Isso é um treino, né? Um exercício pra gente fazer diariamente até chegar num estado onde se torna natural na tua vida, né? Isso. Eu tô achando incrível aqui. Eu acho que eu poderia ficar 10 horas conversando com você sobre isso. Muito assunto. Mas falando um pouquinho agora da Cris, mais mulher, mais família, também um pouco do trabalho. Quais são seus planos para esse ano? O que você tem em mente em fazer para chegar em mais pessoas também? Esse ano, eu sempre falo, né, o que a gente emana vem, tá? Então, assim, na virada do ano, eu joguei, assim, pro universo, que todo esse conhecimento que eu tenho, essa minha maneira de falar, essa maneira de atingir as pessoas, né, que eu acho que é o meu diferencial, não é a técnica, porque várias técnicas, vários profissionais têm, né? Sim. Mas essa maneira como eu conduzo e como eu passo isso, eu identifiquei em mim como um talento. E nesse início de ano, eu falei assim, eu preciso atingir mais pessoas, de alguma forma. Tá muito pequeno, ali, ó, no formiguinha, pessoa por pessoa. Então, assim, como eu farei ainda não sei. Esse movimento que tá acontecendo aqui não foi à toa, porque nada é por acaso. Sim. Então, assim, está solto, porque eu me abro para infinitas possibilidades.
E dentro das infinitas possibilidades, alguma movimentação aí, de repente, pode acontecer. Mas esse é o meu objetivo, atingir mais pessoas. Bom, no Naturalizar você tem um espaço para sempre que quiser atingir mais pessoas, pode vir aqui. Eu agradeço. Eu acho que foi muito essencial essa conversa. Lógico que muita coisa eu vou absorver para mim. Sim. Dei vários exemplos da minha vida aqui, porque eu acho que é importante. Tem gente que me vê no Instagram, me vê nas redes sociais, fala, nossa, que vida linda dessa menina, ou te vê e fala, nossa, a Cris não tem problemas. Mas inúmeros. Somos humanas, somos falhas, e estamos sempre procurando essa evolução constante. Quero te agradecer por você disponibilizar esse tempo aqui conosco, passar o seu conhecimento. Eu acredito que muita gente que vai assistir provavelmente vai te procurar porque é necessário ter uma mudança de vida. A gente começar a se conhecer, buscar a ajuda. E você é a nossa ajuda que tá aqui pra gente começar esse processo na nossa vida, né? Cris, muito obrigada. Realmente eu estou grata por você estar aqui hoje. E eu queria que você deixasse algo para inspirar outras mulheres também. Eu agradeço imensamente a minha vinda até aqui hoje, né? Como nada é por acaso, o universo só tá fazendo algumas, né? Só tá respondendo algumas questões minhas. Sim. Obrigada pela oportunidade. Um recadinho assim. Existem movimentos constantes no universo. A vida é movimento. Eu costumo comparar com o mar. Né? O mar é um movimento constante. Ora, as ondas estão mais calmas, ora estão assim mais agitadas. E ali a gente vai aprendendo a ser marinheiro, né? Então, assim, aceite as mudanças. Por mais difíceis que elas sejam, elas são necessárias. Às vezes, muitos ciclos eles já se encerraram. E a gente fica ali segurando por medo. Medo do novo, por se acomodar naquilo que não tá gostoso, tá dentro de um sofrimento, mas tá ali, né, dentro dessa acomodação. Então o recadinho tá com medo? Vai com medo mesmo. Afinal, a coragem, todo corajoso é medroso, porque senão não existe a coragem, né? A gente precisa do medo para poder ser enfrentado, né? Precisamos. E olha, mulheres, podemos ser tudo isso e muito mais sendo doces, sendo amorosas. Mostrando, sim, a nossa sensibilidade, qual o problema da gente se emocionar. Somos mulheres e temos que aceitar isso. Isso não significa que somos frágeis. A gente consegue o que a gente quiser ser. Só que basta querer. Você quer? É necessário para poder dar o primeiro passo, né? Cris, gratidão imensa por você estar aqui, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, por falar um pouquinho com a gente. Gratidão! Sempre que quiser, estou à disposição. Pode deixar, com certeza. E, gente, agora eu quero falar um pouquinho com você que assistiu todo esse episódio. Eu tenho certeza que vai impactar na tua vida. Tenho certeza que algo daqui você vai ouvir, vai guardar no teu coração e, quem sabe, mudar algo que não está legal. Procure a Cris, converse com ela, fala que você assistiu aqui, que você quer tomar o primeiro passo buscando ajuda. A ajuda tá bem aqui, gente. Ela vai deixar o Instagram e o telefone dela aqui pra gente e vocês vão entrar em contato. Obrigada por assistir, por acompanhar. E você que gostaria de ser um patrocinador aqui do nosso podcast, é só entrar em contato comigo que eu vou falar tudinho pra você como que funciona. Cris, pra gente finalizar, deixa o seu Instagram e o seu telefone, por favor. Sim, Instagram Cristiane8Ávila, número 8 mesmo, tá? Uhum. E o telefone 911-9662-8682. Maravilha, gratidão, viu? Um beijo pra vocês. Beijos, tchau, tchau.